Olá, tudo bom? Colegas do ProF, quem fala com vocês é o professor Marcos, do campus de Presidente Prudente, trazendo para vocês o meu mapa conceitual do módulo Problemáticas da Educação Física. Eu começo meu mapa com aula, porque a aula é o produto final, né? Nós temos, esse é a questão, aula. E na aula nós temos 4 personagens que se interagem e se complementam, positivamente ou negativamente. Professor, conteúdo, logística, aluno. E essa expressão numérica, ela é eficiente ou não eficiente? A eficiente, evidentemente que não é assunto nosso agora. O nosso assunto é a não eficiência. E aí eu trago desafios. E esses desafios são exatamente as questões abordadas durante o decurso do nosso trabalho. O rola-bola, teoria e prática, as dispensas, a indisciplina, o ensino de esportes, questões de gênero e contextos pedagógicos. Aqui, rola-bola é uma síntese, eu entendo que é um subterfúgio para não dar aula. Teoria e prática é fundamental e ela depende de algumas coisas. As dispensas, nós vamos abordar de duas formas. As dispensas legais, que é o médico que assina, e o afastamento daqueles que não se coadunam com aquela prática. A indisciplina e o afastamento, eu trago aqui, junto com os textos que todos nós lemos, as metodologias e abordagens mais eficazes. O ensino de esportes, eu trago aqui a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que é um instrumento normativo, ou seja, todo professor de todas as áreas precisa seguir isso. Eu posso, em outro momento, discutir, refletir, criticar, mas agora eu tenho que operacionalizá-los. Isso é importante quando nós falamos do ensino de esportes, né? E aqui uma palavra nova, sensibilizador. Nos textos que nós lemos, a palavra era emancipador. E nós vamos saber por que ela é sensibilizadora. Questão de gênero, eu trago aqui um texto, um extrato, né? Que convívio de meninos e meninas nas aulas deve ser adotado. Isso é uma prática, é uma legalidade. Uma legalidade. Eu estou frisando isso, porque depois nós vamos rever esse processo. E nos contextos pedagógicos, eu trago aqui, trago não, né? É apresentado, Paulo Freire. Note que Paulo Freire nunca falou em educação física, pelo menos os livros que eu li, eu já li vários. Ele fala de uma educação emancipadora, da formação de um pensamento crítico e de um indivíduo que se forma pensando em pensar, mas não em educação física. Tá? E esse indivíduo, notem bem, ele precisa concretizar necessidades. Né? Nós podemos depois aprofundar Paulo Freire aí bastante, mas é isso que ele coloca. E, nesse tópico, questionamentos e possíveis soluções. Note que eu divido isso em problemáticas na educação física e problemáticas da educação física. Eu entendo problemáticas na educação física aquelas que são exteriores ao eixo epistemológico da educação física. E as problemáticas na educação física, aquelas que são intrínsecas ao universo, né, operacional da educação física. Vamos ver se vocês concordam comigo. O rola-bola. O rola-bola é um problema administrativo. Né? Nós temos professores que fazem rola-bola em matemática, português, é só você abrir a sala. Né? É o famoso empurrar. Eles não têm esse nome, mas é isso que eles fazem. Então, uma questão administrativa é do coordenador
do pai que não recebe, é do aluno que não recebe essa aula correta. Então, ela não tem a ver com educação física, ela tem a ver com a administração feita. Então, é um problema na educação física. Teoria e prática, sim, problema da educação física. Por quê? A relação teoria e prática pode ser desenvolvida desde a primeira série do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, cabendo ao professor saber fazer essa ponte. Ele tem que saber teoria e tem que saber prática. Mas mais do que isso, ele tem que saber fazer a ponte. E mais do que a ponte, ele tem que se adequar ao tempo e espaço desse momento. Um contexto numa primeira série do primeiro ano fundamental é diferente de uma primeira série do secundário. Óbvio, né, do segundo grau. Óbvio, mas quem tem que ter essa sensibilidade é o profissional. Então, portanto, problemática da educação física. As dispensas. Nós temos aqui as dispensas médicas, que eu posso até concordar ou não, botar em dúvida, mas eu não posso discutir. E o afastamento aqui dos ineptos, daqueles que não se adequam às propostas. Ora, isso é um problema externo. Cabe a você, profissional, trabalhar uma forma inclusiva desse indivíduo, que pode acontecer ou não, mas esse indivíduo está fora dessa aula. Ele precisa estar dentro da aula. Portanto, eu classifiquei aqui como na educação física. E aqui nós temos indisciplina e afastamento. E aqui eu quero ressaltar a qualidade dos textos apresentados. Muito interessante, textos realmente que me fizeram até repensar algumas metodologias que eu uso. E aí foi muito bacana, porque o afastamento e a indisciplina tem a ver com a aderência que você consegue fazer, né? Então, metodologias diversificadas, formas criativas, estruturas de aula, né, que fazem parte da episteme da educação física, né, são respostas interessantes, né? Eu acho isso muito bacana, foi muito legal e é o caminho. Aqui nós temos o ensino do esporte, também um problema da educação física, porque nós temos a BNCC, como já foi falado, e ela recomenda unidades temáticas. Bom, se eu for cumprir essas unidades temáticas, o que nos cabe para o esporte, e eu estou até usando aqui as quatro irmãs, né? Só com muito pouco tempo físico. Então, eu não consigo ver isso como um participatório. Talvez, se você juntar o ensino de esportes e a teoria e prática, mas aí não é só ensino de esportes, todas as atividades podem ter esse contexto emancipatório, né? Por isso eu usei a palavra aqui sensibilizar, né? Você levar o seu aluno, a sua turma, a se sensibilizar a uma prática esportiva. Ok? E aí, novamente, a questão das novas metodologias, né? É preciso realmente sair da caixinha, da zona de conforto, né? E é realmente um problema da educação física. Questão de gênero. Como eu falei com vocês, é uma questão legal. E aqui vocês notam que eu não coloco nem para um nem para outro. E vocês podem me perguntar, tá bom, então ela é problemática de quem? Do jurídico. Tá? É um problema legal. Se houver um professor que faça uma discriminação de gênero, tá? Sob qualquer circunstância, denuncie o cara. Isso não é problema da educação física. Esse cara está quebrando uma lei, uma regra. É legalidade. Não se discute. Tá? Existem desafios? Bom, aí vai depender. Tá? Mas, em princípio, há uma legalidade. Não existem aulas, que eu saiba,
educação fundamental onde se separem meninas e meninos. Não se fala em um esporte que é apenas feminino. Claro, você pode falar em patinação feminina, patinação masculina, mas caramba, né? As fronteiras, os limites estão cada vez mais fluidos. Eu conheço, né, trazendo aqui, meninas que são maravilhosas em futebol, né? Meninos que se dão muito bem e gostam de jogar, vamos lá, queimada, que é, dentro da cultura, um jogo mais feminino. Isso não quer dizer nada, absolutamente nada. Tá? Esse trânsito, eu entendo, acho ele louvável. Portanto, volto a frisar, no meu modo de entender, isso nem é problema da educação física e na educação física, é um problema legal. E aqui nós temos os contextos. E eu queria chamar a atenção de vocês para indisciplina criativa. Todo criador é um indisciplinado, né? Você quebra a caixinha, você vai contra a corrente. Bacana. Mas eu trago aqui a ambição mais disciplina. Pô, mas como assim você fazer indivíduos ambiciosos? Notem o seguinte. Se você quer disciplina, você precisa ambicionar alguma coisa. Bom, pensem comigo. Eu vou colocar a minha história e a história, acho que talvez, de cada um de vocês. O nosso mestrado. Será que aquelas pessoas que não passaram, tá? Vou colocar o meu caso, são menos inteligentes do que eu? Eu não creio. Será que elas são menos capazes de desenvolver um mestrado? Também não. Então, qual foi a diferença? Eu e vocês também, nós fomos mais ambiciosos. Nós queríamos esse mestrado. Queríamos muito esse mestrado. E abrimos mão de várias coisas. Cada um de nós sabe do que abriu mão. Portanto, nós tivemos mais disciplina, porque nós ambicionávamos alguma coisa. Tá? Essa foi a diferença. E se vocês notarem, o que eu falei agora serve para qualquer forma de trabalho. Então, se nós queremos disciplina numa turma, façamos indivíduos ambiciosos, né? Que queiram alguma coisa. O indivíduo que não quer nada não tem por que obedecer comandos. Para quê? Ele não quer nada, não tem nada ali que lhe interesse. Então, para que ele obedecer? Notaram? Bom, eu queria fechar, então, a apresentação com duas setas, que eu peço desculpas a vocês, muito mal feitas, né? Que são retroalimentativas. O não eficiente provoca problemas da educação física. E os problemas da educação física formam uma aula não eficiente. Da mesma forma, a problemática na educação física desenvolve uma aula, provoca uma aula não eficiente. E uma aula não eficiente potencializa os problemas na educação física. Tá? Bom, essa é a minha visão desse trabalho. Espero que vocês tenham gostado e espero o contato de vocês para continuar essa conversa. Muito obrigado, até logo.